Paz do Senhor, crianças. Hoje a nossa lição é a 4 e o título é Onde Aprendemos a Palavra de Deus, tá bom? É bem verdade que os desafios que nós enfrentamos para servir a Deus não são pequenos. Porém, maior que os nossos desafios, que as nossas angústias, as nossas tristezas, é o nosso Deus. Ele é maior que tudo isso. E a nossa capacidade vem dele. Nós devemos pedir ajuda a ele para nós cumprirmos a nossa missão na Terra. Porque cada um aqui tem uma missão, um chamado, né? E para isso nós precisamos de um preparo, que é ler a palavra de Deus, orar e ter comunhão com ele, né? O nosso memorizando está lá em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 9, e diz: Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor a formar discípulos, a levar o evangelho às pessoas e formar discípulos. E também foi chamado para anunciar o evangelho para aquelas pessoas que não são judeus. E dentre muitos desses discípulos que Paulo formou, estava Timóteo, a quem ele escreveu uma carta, dando-lhe algumas instruções. E os dois estavam distantes naquele tempo, não existiam redes sociais ou e-mails, era somente por cartas. Por essa razão, as mensagens demoravam muito tempo para chegar onde elas deveriam chegar. Paulo ele escreveu a Timóteo porque ele estava muito preocupado. Ele soube que o seu aluno estava passando algumas dificuldades no seu ministério. Então, o apóstolo ele escreveu essa carta para encorajá-lo a preservar na tribulação. Com esse exemplo, nós aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com seus alunos, assim como Paulo, ele se importava com seus discípulos, com seus alunos. Jesus, ele também se importava muito com nós e com os seus discípulos. Antes de ser famoso, o apóstolo Paulo era apenas um discípulo de Jesus. E sua missão era fazer mais discípulos para Jesus. Isso é, ensinar os crentes a serem como Jesus era e formar crentes, Muitas pessoas se converteram através dos discípulos de Jesus, através dos ensinamentos principalmente de Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 1, o apóstolo ensina que podiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. É assim que entendemos o que é ser um cristão, alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Mas a história de Paulo e de Timóteo não começou ali. Existe um contexto muito edificante antes de tudo isso. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele conheceu esse jovem que em uma pregação do Evangelho logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. E a partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque seguiu os passos do seu professor Paulo. Timóteo viu seu discipulador sofrer perseguição, ser preso e ser apedrejado. Ainda assim não temeu e não desistiu de seguir a Cristo, mantendo-se firme e seguindo, assim como seu professor. Então, na nossa caminhada cristã, nós temos pessoas em que nós podemos se espelhar, Você pode se espelhar nos seus pais, no seu líder, no regente de vocês. São as pessoas certas para vocês se espelharem a seguir uma vida com Cristo. Paulo, ele ensinou a Timóteo a não esquecer o que ele aprendeu, desde quando era mais novo, pois o que ele aprendeu foi inspiração dada por Deus, e esse ensino lhe daria direção para realizar boas obras e assim também levar esse ensinamento às outras pessoas, que é o que a gente deve fazer. Sempre que você aprender alguma coisa nova na igreja, você deve chegar nos seus colegas de escola, fale para eles o que você aprendeu, fale de Deus para eles. E hoje em dia, nós também temos professores, assim como Timóteo teve. Deus separou homens e mulheres e os capacitou
para nos ajudar a aprender mais da sua palavra. Mas quem são essas pessoas? Vocês devem estar se perguntando. Essas pessoas é o seu pastor, seu professor da EBD, algum tio ou tia que você acha muito legal, que você admira, alguma pessoa cristã que você admira muito. Pode ser, como eu disse para vocês, um líder, um regente, né? E onde essas pessoas estão? Como discípulos de Cristo, eles estão à disposição na igreja, a casa de Deus, assim como nós devemos estar. Então, nós devemos não seguir conselhos de pessoas do mundo, tá bom? Mas nós devemos seguir os conselhos de pessoas que estão perto da gente, dos nossos pais, pessoas que são mais velhas, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa lição e não se esqueçam de fazer a lição da revista, tá bom? Quando a gente voltar, eu quero ver tudo bonitinha feito, ok? Até!